Fala, meu povo! Tudo certinho? Hoje estamos aqui para gravar mais um podcast. E hoje eu tenho uma figura ilustre aqui, uma história muito interessante. Eu acho que vocês vão gostar bastante de ouvir sobre meu amigo Nick. Ele tem bastante coisa legal para trazer para vocês. Então eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Nick, tudo bom? Boa noite. Pode falar seu nome, pode falar o que você quiser. O espaço é seu, meu amigo. Ok, boa noite. Good evening, friends. Boa noite, amigos. Então, me chamo Nick, o Nick's Visions no Insta. Nome dado por Osho Prem Adiraj, e é um pouco sobre minha identidade nesse planeta. Então, o resto vai desembrulhar aos poucos, eu acredito, na fala. Que legal, cara. Deixa eu te perguntar então, tu já falou uma coisa muito interessante, nem eu sabia. Nick, então, já é uma denominação que o Osho te deu? Me fala um pouco mais disso, cara. Bom, Osho sempre visou sair da contaminação, né, do programação que a gente recebe pela sociedade, por nossos pais, pelo sistema todo, pelo Matrix, né? Então, o nome, como muitos eu acho que já sabem, já é um corte, né? Assim, Perfeito. no emblema, né, do nome, gênero e tudo, né? Então, meu nome na época que Osho estava vivo, tenho inclusive carta dele, né, de perguntas que eu fiz a ele na época, e ele me deu esse nome que na realidade descreve bastante nosso caminho do ser, né, da essência de cada um. Lembrando que cada um é cada um. A verdade é só dentro do ser. Ele não é uma coisa, né, que tu possa generalizar, né? É uma coisa que cada um tem que percorrer o caminho sem caminho sozinho. Não tem, né, receita pronta. Mas esse foi o nome que ele me deu e quer dizer, Prem Adiraj quer dizer Imperador do Amor. Realmente eu tenho uma conexão muito forte com a humanidade pelo amor, pela verdade, e cada um tem, né, aspectos peculiares, assim, né, de, 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 de caminhos a seguir, né, dentro dele mesmo, né. Então, é isso aí. Essa aí que é a origem do meu nome. Cara, que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa. Estou muito feliz de estar gravando isso contigo. Deixa eu te perguntar, tu poderia falar para gente, para quem está nos ouvindo também, como que foi essa experiência na sua origem, no seu começo? Porque assim, ó, eu queria entender como que foi, assim, o que que você estava fazendo na época, né, que tinha essa questão da comunidade lá do Osho. Você foi para lá, você ficou tempo, foi convidado por alguém? Como é que foi isso? Se você quiser contar para nós, eu estou muito curioso em saber. Sim, aí desperta uma linha no tempo, um histórico bem rico mesmo. Que Bom, legal, que legal. para dizer de início, eu tenho origens na Índia e em Paquistão, porque eu nasci lá em Karachi e meu pai era fascinado e amante da Índia, com todo né, o seu misticismo e realmente uh, é uma é uma loucura. Quem vai para a Índia é um knockout, né? Você é completamente tirado do seu senso de normalidade e colocado num outro, né, parâmetro, assim. Então, eu tive 7 anos da minha vida inicial, craniano, vamos dizer assim, na formação do caráter, como diz Steiner, Rudolf Steiner, na Índia. Uh, então, sempre teve uma certa nostalgia, né? No DNA, assim, de voltar para casa, vamos dizer assim. Agora, a volta mesmo aconteceu nas minhas jornadas, e muitas jornadas de mochila nas costas e desorientado pelo mundo normal, acadêmico,
intelectual e tudo, e que me motivou muito a procurar respostas fora do comum, né? Que justamente me levou em muitas viagens, muitas aventuras, velejando pelo mundo, vivendo de mergulho, de caça submarina, surfando ondas perfeitas. Eu vivi uma vida bem idílico, né? Bem, assim, numa num incentivo, entusiasmo muito peculiar, assim, de viver hoje, porque não existe outra hora para ser feliz, entendeu? Então, na minha adolescência, eu viajei bastante e nessa busca desenfreada, assim, nessa, né, quase obcecada, né, de achar alguma coisa fora, né, porque todas essas coisas que eu citei são, de certa forma, experiências fora né, do campo, não que sejam diferentes do interior, mas invariavelmente o ser humano busca fora aquilo que ele já é, se você me entende, né? Então, Entendo, sim. foi justamente numa exaustão de viver intensamente, passionadamente a história de viagem e de nisomania, como foi dado o termo de alguém que é apaixonado por ilhas e tudo que ela possa oferecer, que eu cheguei a um ponto dessa exaustão e depressão crônica, né, perguntas que não se calavam, respostas que não vinham, especialmente de fora, né, porque tudo que está no contexto do tempo e espaço é relativo e fardado a morrer na própria dualidade, na lei da dualidade. Tudo que entra, sai, tudo que sobe, desce, e tudo que começa tem um fim. E então a gente não vai encontrar saciar esse fome fora, exceto que quando exercitamos essa intensidade assim, a gente meio que exaure, eu não sei se é a palavra no português, exaure essa questão. Sim, Inclusive, fica exaurido. Uhum. fica exaurido, porque não há outra forma teórico de fazer isso. Tem que ser vivido. Inclusive, eu lembro de uma frase que Osho sempre dizia para a gente: não viva morno nessa vida, viva intensamente e totalmente, porque possa não ter outra oportunidade, né? E para não voltar no samsara, não voltar de novo, viva essa vida, faça tudo que tem que ser vivido, né, intensamente, totalmente. E com isso, qual é o mecanismo disso? É simplesmente exaurir todas as fantasias e os sonhos materiais e superficialidades, enfim, mas tem que ser vivido. Não adianta bypass, né, fazer uma passagem por volta, encurtar o caminho. Tem que ser intensamente vivido, porque a única maneira que a gente possa realmente transcender é do através do, entendeu? E muitas pessoas, inclusive toda essa vamos dizer, movimento eclesiástica nos tempos da humanidade, sempre falaram do céu, falaram da libertação, mas poucos tiveram coragem de realmente demonstrar o caminho, né? Por exemplo, pelo sexo, por exemplo. Eu vou dar um exemplo bem particular no caso, né? Né? Que a gente vê hoje de perversão, de pedofilia, onde a energia básico, vital e elétrico, né, dinâmico, foi completamente corrompido. Por quê? Porque o homem não passou pela vivência das energias, entendeu? E aí foi vendido a ele uma falsa promessa de iluminação, de isso, que é pura manipulação, na realidade, né? Bom, estou derivando um pouco, mas só para dizer, tudo vai ter, você vai sentir como tudo é nexa, né? Mas chegou um momento dessa exaustão, eu estava morando na Bahia na época, Santa Cruz de Cabralha, e foi muito louco, porque tudo na minha vida foi muito mágico e muito louco ao mesmo tempo. E aí eu cheguei sem contar uma longa história, tive uma separação muito
drástico lá, a separação sempre foi uma coisa drástica, né? Você se envolve com uma pessoa, é um outro galáxia, né, cara? Então, para tu desfazer Que aquilo é bem legal, que é traumático. verdade, é verdade. É, claro. E aí a gente, dentro do campo, bom, eu não cheguei no Osho ainda, em como ele chegou, mas eu tive uma decepção muito grande que me arremessou para uma situação muito, muito mágica. Mágico é a única palavra que eu posso usar. E eu conheci umas pessoas, eu fui acampar, por exemplo, eu vou acabar contando mesmo, eu fui acampar eu era mergulhador profissional, vivia de caça submarina, ecologicamente correta, e eu fui numa trip para Abrolhos, que é um arquipélago que fica fora 60 milhas da costa brasileira, e era proibido na realidade, mas a gente conseguiu uma permissão, ficamos 10 dias acampados nesse lindo arquipélago, vendo baleias e ninhos de fregatas, e não, tudo total, assim, inundado na natureza pura. E nisso houve esse desencontro com minha namorada na época, bom, pronto para dizer que quando voltamos, eu estava completamente desmoronado, assim, emocionalmente. Eu não pude nem puxar nenhuma abrir, nem fechar, abrir uma escotilha do barco, eu fiquei completamente desmoronado. Todo mundo achou que eu tinha comido alguma coisa, não. E aí eu cheguei no porto, pedi ajuda de uma amiga, e eu lembrei de uma galera maluco, assim, que morava num sítio ali, um tal de Sannyasin, assim, sabe? Eu não sabia nada a respeito, mas eu lembro que tinha uma mulher que ela dava terapias, e olha, eu estava tão mal, tão mal. Eu cheguei para minha amiga, eu falei, cara, me leva naquele pessoal ali. Foi intuição, entendeu? Me leva naquele pessoal. E eu nunca vou esquecer. Eu foi aquele final de tarde e foi recebido por uma moça de uma gente, de uma Paz. O nome dela era Paz, inclusive. E ela me fez uma terapia chamado respiratório chamado Rebirth, Renascimento. Quando eu entrei e eu fiz esse renascimento, eu não só renasci, como evaporei. Eu não sei bem como explicar a sensação, Que mas legal. eu morri. E eu morri, e quem morre bem, nasce bem, renasce bem. E foi bem isso. Bom, para acelerar o processo, para né, a gente possa abrir em outra hora, se for interessante, eu saí daquela terapia flutuando, literalmente. Eu cheguei quase a levitar durante a terapia. A moça que fez muitas dessas terapias disse que nunca viu uma coisa tão forte, porque realmente era propício do momento, porque eu estava no vale, entendeu? E quando você está pronto para morrer, não tem escolha, meia escolha. Você morre ou você, né? Ou não morreu ainda. E aí eu simplesmente levantei dali quando eu comecei a andar de mãos dadas com ela, numa inocência que eu não me reconheci como persona mais. Eu vi a grama verde como eu nunca vi verde. Era como tomar um ácido. Era absolutamente sensorial ao máximo. E partindo de um vazio que todos os místicos, na realidade, falam e apontam para esse vazio. E, para acelerar a história mais um pouco, eu cheguei a namorar com essa... Eu separei da outra moça e cheguei a namorar com esse terapeuta. Então, fiquei bem acompanhado por o tempo que durou o Que namoro, mas foi... legal, que incrível. Que E, incrível Sânia, isso. Nick, só para eu contextualizar aqui para quem está ouvindo a gente também, tá? A gente está falando de que ano isso e de onde no mundo, que país, me ajuda um pouco só para a gente ir construindo essa história juntos. essa aqui foi essa específica experiência do encontro com sannyasins, com o povo do Osho, assim, foi lá em Santa Cruz de Cabral, Bahia, perto de Porto Seguro, Tá, que na tá. época Que era ano, fantástico. Um que ano ano mais ou mais menos?
mais ou menos 87, nessa faixa aí. Eu não sou muito bom na cronologia, Tá. mas é 87 nessa faixa. Não, não tem problema, só para a gente ter um norte, tá? Daí Claro, claro. você teve esse chamado, viu isso, viu a vida dessa maneira diferente, talvez tenha renascido, né, para uma outra realidade, e aí vamos continuar a história mais ou menos daí que você falou, que daí até se envolveu com essa moça. Tá me vindo uma cena que eu acho talvez muito que vai expressar bem a transformação. Naquela noite que eu acabei ficando num bem-estar tão incrível, tão imenso, que eu virei coração mesmo, pulsando o coração. Fiquei com essa moça, eram umas cabanas num lugar lindo, de rios cristalinos andando, era um sítio. Minha ex-mulher veio como, né, normal até, né, casal briga, pós-assenta, e mais cedo ou mais tarde os dois se unem e continua a mesma ladainha, né, a mesma novela, né. Essa moça veio me procurar de noite, assim, né, como se deu um tempo, assim, mas para levar o marido para casa, né. Por incrível que pareça, não só simbolicamente, literalmente, tinha uma ponte em cima desse riozinho pequeno, rio de 3 metros de largura, um riacho. A moça veio me pegar. Quando ela chegou na ponte, que eu cheguei a encontrá-la no outro lado da ponte, minha ex-namorada me olhou nos olhos, caiu em cima da ponte, desmoronado, como se tivesse sido golpeado. Chorou, olhou para mim. E o homem que ela veio pegar não existia mais. Então, Ela mesmo mesma reconheceu isso. ela mesma reconheceu que não existia mais o homem que ela quis resgatar. Eu Que coisa. estava em completo estado de compaixão. Aliás, não existia um estado não compassional. Eu virei compaixão, porque aquilo que tinha ocorrido comigo, dessa, vamos falar por cima, lavagem, né, limpeza absoluta do HD, da memória, que eu chamo persona, que você vai ver essa minha dicção no futuro das conversas, entre ser e persona, a persona já foi dissolvido, pelo menos por um tempo. O tempo suficiente para um vislumbre de eternidade fora do tempo eterno. Enquanto isso, ela não passou a ponte, eu não estou dizendo só metaforicamente, porque ela não quis resgatar a mesma auxílio, vamos dizer assim, porque ela foi oferecido auxílio para mergulhar profundo no que estava acontecendo. Por mais desagradável, a gente tem que ter a coragem de confiar a certo momento nos processos que a gente passa. Ela não optou por isso. Inclusive, depois ela morreu de câncer. Tá, cada um faz o link que quer, mas para mim câncer é basicamente esse desencontro energético. Mas tudo bem. Sim, sim. Então, sabe, foi a opção dela. Cada um tem esse livre-arbítrio, eu acho, até esse ponto. Eu continuei minha vida nessa nova vida com esses sannyasis e dali para frente, meu amigo, foi simplesmente voando. Eu lembro, inclusive, abrindo um livro na casa dela do Osho, que na época eram livros lindos, não eram esses paperbacks, né, como chama, né, livros mais comuns, impressos assim aos milhões. Eram livros grandes, com papel vegetal, eram obras de arte. E uma do Osho que me apresentou na mesa foi um taça de chá, que eram cartas de sannyasis que ele respondia e escrevia. Olha, eu vou dizer tal qual como foi. Eu sentei na mesa em estado de graça,
encantado com tudo que eu estava meio que anibriado, né, nesse gama assim expansivo de consciência, de plenitude, de unicidade. Eu abri aquele livro em 3 estágios. Eu abri o primeiro, no meio, olhei para minha frente, o que eu li foi a minha história. Eu li poemas que eu escrevi quando eu era criança, tais quais, como quase réplicas. Eu não acreditei, eu abri o livro mais uma vez, na segunda vez eu vi outro poema, que foi uma flecha no coração, na alma, de novo. E a terceira eu já estava rindo quando eu abri e vi o terceiro. E aí é inacreditável o que eu vou contar. Eu fechei o livro com um sorriso do olho, de orelha para o outro, olhei para fora da janela e vi 3 nuvens no céu em formato de pássaro. Agora, eu não sei, quem já leu Castaneda e tem um pouquinho de mente aberta para as possibilidades da consciência se manifestar através do físico, não vai se assustar com essas contas. Mas eu vi que realmente a magia cabe o tamanho da nossa abertura e vulnerabilidade na essência do ser. Né? Então, não é à toa que quando dizem que você é o mentor, né? Não é bem a palavra que eu quero, mas você é que possibilita, né, a magia, né? Que na realidade a magia é algo bem comum, não é, né, não é uma dádiva especial. É que a gente foi tão manipulado toda a nossa história assim que a gente meio que sabotou a nossa hierarquia, a nossa soberanidade, entendeu? E inclusive essa é uma tema que em algum momento a gente vai inevitável cobrir, porque é o que a gente está enfrentando nesse exato momento na humanidade, globalmente, uma terrível manipulação que, fico feliz, muitas pessoas estão despertando, estão acordando, mas tem que ser conversado, tem que ser, porque está criando uma pandemia tão sinistro, tão profundo, e ninguém está falando sobre isso, porque é vergonhoso quase que, né, abrir o jogo, né, e falar sobre conspirações e tudo isso aqui é uma coisa meio, sabe, é muito antipático, né, muito, né, e em certo momento eu sempre digo, as pessoas individualmente vão ter que enfrentar as sombras de si mesmo e de fora de si, né, porque na realidade o mundo reflete aquilo que a gente é, né? Então eu não fujo dos sombras, não fujo do profano. Para mim os dois é uma dança complementar, né? O sagrado e o profano tem que andar de mãos juntas, montadas, e é a única forma que a gente transcende, que já me leva de volta para a história do Osho, porque o Osho é transcendência, em outras palavras, e o caminho que ele ofereceu, a sua visão, é justamente a transcendência através das polaridades, né? Então, só a partir do momento que a gente viva intensamente, viva totalmente, que cada um sabe o que isso significa, a gente vai ver uma além disso, né? Que torna-se observador de si mesmo, né? Que é indiferente, né? O Krishnamurti dizia quando ele prestes a morrer, os sannyasis perguntaram qual é a sua maior lição, né, que você possa deixar com a gente. E ele falou, eu não me importo o que vai acontecer. Que descreve um pouco isso, né? Ver como a gente está sempre escolhendo o bem versus o mal, né? Uhum. Né? Poucas pessoas orientam a gente de viver intensamente a dualidade que coexiste dentro da gente, né? Então, e curiosamente também eu sou
o Hierophante no número 5 dos grandes arcanos do tarô, que diz que é exatamente isso. Eu venho do escuridão, as luzes vêm a partir da noite escura. Então, eu realmente permeei essa vivência na minha vida. Eu nunca entendi até, eu vou dizer, 15, 20 anos atrás, eu não entendi por que eu tinha que passar por tanta coisa, que quase me levou ao suicídio, quase me levou à depressão. Não, me levou à depressão crônica. Mas depois eu entendi perfeitamente que era a dosagem que eu precisava saborear, transcender para partir e compartilhar com o mundo, que tanto era carente dessa visão holística, né, de viver todas as nuances dos vales e os picos, né? Não adianta só sentar num pico iluminado assim, porque logo em seguida tem um vale, né? Então a gente vê muito movimento de yoga, de vários setores assim, de falsos profetas por aí, né? De glamorizando, né? O positividade, de ser positivo, e é complete bullshit, né? É absolutamente sem fundação, sabe? Não é transcendental, sabe? Então, E desculpa só te interromper. Eu queria só, se tu pudesse me falar um pouco mais para todo mundo também que está ouvindo, que vai ouvir, enfim. E para mim é uma curiosidade minha. Ali nesse centro, esse centro holístico, né, nessa comunidade, você chegou em algum momento aí até a Índia ou ali em Oregon? Era em Oregon, nos Estados Unidos, que o Osho ficou instalado, né? Sim, Oregon foi o primeiro. Eu não cheguei a ir para Oregon, mas tem muitos amigos que foram. Eu cheguei Que em legal. Pune. Eu vou desculpando aqui, eu sou o rei da contradição e coisa assim. Então, sempre vou. Eu derivo muito, que nem o Rio, assim, eu não obedeço linhas retas, mas, por favor, sempre me direciona que eu aceito de boa. É só que eu vou derivando, que nem o Rio, assim, porque ele é tão fascinante, ele vai levando num campo muito mais abrangente, muito mais, né? Então, Puna, sim, foi Puna 2, na realidade, porque Puna 1 era bem roots, e essa foi dos anos 70 e pouco. Eu cheguei em Puna em 90, e o Osho estava vivo ainda, e o ashram dele olha, eu acho que o ponto mais luminoso e mais viva do planeta Terra, por metro quadrado, tem mais Tesla aí por centímetro cúbico, assim, do que qualquer outro espaço na Terra. Não, foi incrível. Estar com o mestre vivo daquele porte foi realmente uma benção. Foi a benção. E eu não sou religioso, eu sou místico. Então, eu não sigo ninguém, eu tenho plena consciência que o mestre apenas é um espelho para nos acordar e nos relembrar quem somos. E jamais, eu faço questão de observar isso, ele cagou regra em cima de qualquer pessoa ou forçou qualquer, né, ideologia. Ele disse, você está comigo por amor. E o dia que você acha outro caminho, vá fundo, né? Então ele sempre honrou, sabe, só que é um mestre dos mestres, né, cara? Ele teve um insight assim, e tem ainda, né? A gente ainda vai ver o trabalho dele, não gosto da palavra, mas o insight dele a multiplicar, né, em muitas maneiras, né? E então participei de Puna 2, nossa, quanta celebração, quanta misticismo, quanto dança, quanto arte, quanto amor, quanto abraço, sabe? Eu digo para as pessoas não sabem se encontrar, não sabem se abraçar, poucas pessoas sabem abraçar, sabe? E lá quase marca registrado do Sannyasins, é o abraço, que claro, faz questão de dizer que é tão confundido com a sexualidade
né, com a promiscuidade, né, que é justamente, eu volto a dizer, um golpe dos mestres ocultos, maquiavélicos, que em afastar a gente um do outro, seja com máscara ou seja com distanciamento social, tudo isso é para manipular o amor, que amor é o verdadeiro cosmologia, o amor é a união, o abraço, afeto, ternura, é o antídoto de todos os males, todas. E então a gente pode observar qual é o mecanismo que está fazendo com que o homem está sendo seduzido, né, por essa transgressão humana, né, que a gente está passando agora. Exatamente isso. Esse Bill Gates, toda essa história de vacinação, assim, olha, eu posso falar horas sobre isso, talvez seja para outra oportunidade, mas fiquem observando o movimento que isso faz dentro de cada um. Não é para obedecer esse distanciamento de jeito nenhum, e para tirar o rabo entre as pernas e encontrar realmente essa unicidade no ser, né? Que enquanto tem outros, a gente não vai se transcender e se evoluir. Perfeito, perfeito, Nick. E assim, então, só para ficar claro para mim também, assim, desculpa mais uma vez voltar nesse aspecto, mas então você viu o Osho perto de você, você viu o mestre pertinho de ti, é isso? Sim, metros de mim, sim, olho no olho. Cara, que incrível isso, cara, porque eu sou muito apaixonado, assim, pelas ideologias dele, assim, até fiz uma vez um curso de reiki que era baseado nele, assim, tinham vários ensinamentos dele, a gente fez aquelas meditações de pé, assim, com a música, né, aquelas que são bem exaustivas, foi muito bom, foi muito bonito para mim, assim, fazer isso, sabe? E por isso que eu te pergunto tanto, desculpa se eu também estou sendo repetitivo na questão do Osho em si, mas é que ele é um grande ícone para mim, assim, e eu adorei ter visto algumas coisas sobre ele, assim, porque é fascinante, assim, é fascinante até olhar a imagem dele com aquele olho grande que ele tem, parece que é um olho que vai transbordar a água a todo momento, né? Uma coisa assim, deve ser muito amor mesmo, né? Se você quiser falar mais sobre isso, cara, fica à vontade. Bom, para dizer exatamente essa transmissão do mestre e discípulo, uma das vezes que eu tive esse contato olho a olho nele, na multidão, mas no Buddha Hall mesmo, no encontro às 7 horas da noite, eu ria e chorava ao mesmo tempo. Absolute êxtase. E aquela memória daquele êxtase, da altura quântica que isso atinge, torna-se uma memória inesquecível. Você não se contenta com menos do que aquilo e, obviamente, vá em busca de, claro, repetir aquilo, né? Sabendo que talvez a persona ainda vá passar por muitas nuances e muitas experiências né? E inclusive me vem a analogia da árvore, né? De que você não precisa chacoalhar as frutas de uma árvore, né? A fruta cai quando ela está madura. E com isso, só a existência e a graça é responsável por nossa acordar, despertar. Para não chamar de iluminação, porque na realidade já somos iluminados, mas acreditamos tão fielmente que não somos, que cria essa dicotomia. Mas é um mistério quando a gente vai se libertar. Para te dar uma ideia, eu fiquei esses tantos anos, desde 87 por aí,
com Osho intensamente, vivendo sua comunidade, os relacionamentos, as meditações, mas é uma história à parte, que eu vivi momentos incríveis de êxtase, incríveis, mas eles vão como vêm. Aquilo teve que se repetir muito, evidentemente, para exaurir também, talvez, um processo, mas era o que estava acontecendo e foi o que foi vivido. Adiantando mais para anos à frente, para dizer exato 7 anos atrás, que eu fui morar na Bahia, na Península de Maraú, que é um paraíso aqui no Brasil, que eu tive uma epifania que me mostrou claramente que eu já tive vários satores, que são iluminações, assim, momentários, né, vislumbres. Eu tive uma epifania que nunca deixou de ser. Ele não mudou de qualidade. Então, mesmo tendo anteriormente com Osho todos esses vislumbres, essas experiências do sobe e desce, né, entra no êxtase, sai do êxtase, sobe no pico iluminado, desce para o vale de novo, essas últimas que eu tive há 7 anos atrás, por aí, que eu comecei a conhecer a Ramana Maharshi, através do Moody, não sei se vocês conhecem, que a dicção é da linhagem do Ramashi, que é quem é você. Que eu tive como perceber que existia um espaço que nunca altera, mas ele aconteceu sozinho. Não era algo que eu podia, com todos os meus anos de Osho, na ginástica de meditação e grupos, e olha, grupos de arrancar a pele, gente. De uma hora desses aí eu conto para você algumas experiências de grupos que vocês vão arrepiar, cara, vão mergulhar, cara, que existia esse tipo de enfrentamento e confrontamento a nível de descobrir quem você é mesmo, sabe? Não, cada um, poxa, nossa, de arrancar a pele mesmo. Mas, enfim, era uma época propícia para isso, inclusive. E mesmo com todos esses exercícios, essa ginástica, eu não obtive um paz interior de equanimidade constante. Não tive. Agora, de repente, do nada mais ou menos, né? Porque na realidade eu ralei pra caramba e, como eu te falei, intensamente e totalmente, em algum momento você é fardado a chegar num cul-de-sac, né? Numa rua sem final. E nesse sem fim é que você encontra a sua verdadeira morte, a morte antes que você morra. E essa morte te surpreende com os bênçãos, né? Que eu chamava as flores, né? Do renascimento, né? Quando você percebe que você é ninguém. E aí, nesse momento, eu tive contato com vários mestres incríveis na Europa, o Tony Parsons, da não-dualidade, tive na presença dele, teve uns papos incríveis, falamos horas e horas no telefone junto. E em abordar que quem existe dentro de você? Quem é você? Sabe? Isso é uma pergunta que cada um dos ouvintes pode fazer para si mesmo. Né? Antes que você entretena a fascinante viagem do eu penso, eu concordo, eu não concordo, eu isso, eu aquilo, pergunta simplesmente, quem é essa voz? Quem é você mesmo que tanto, né, fica gladiando para ter opinião disso ou aquilo, entende? E poucas pessoas têm essa vertente, né, de olhar para o ponto inicial, a centelha original do essência de quem somos ou quem achamos que somos, né? Então, essa amadurecimento, se podemos dizer assim, do Osho que me preparou para Ramana, do qual, inclusive, ele falou que era a mais eloquente expressão do ser que existiu no planeta, onde simplesmente você interroga a si mesmo no inquérito de absoluto e finito. Porque o momento que você descobre que o mundo só existe a partir do momento que você existe,
você há de perceber coisas como algo que eu gosto muito de falar, inclusive eu tenho passado os últimos 2 anos deitado, dormindo praticamente, por incrível que pareça, devido a uma lesão no olho que me jogou nessa enfermidade, né, que possa ser uma benção. Não sei, eu só sei que eu fui para o inferno e voltei, né, de um atleta, surfista, mergulhador profissional, super ativa, saudável e tudo, de repente ser completamente tirado do jogo, colocado num quarto escuro, sem poder olhar a luz do dia por causa da fotofobia, e ter que encarar uma morte, mesmo que simbólico, de certa forma, né, de não poder atuar, não poder fazer as coisas que eu quero, que não quero, que isso e aquilo, e ter que encarar a morte conscientemente, entendeu? De que nada que eu queria que fosse seguia, né, o plano, né? E quer fazer Deus rir, conta ali seus planos, entendeu? Então, eu me derivei um pouco aqui, mas no contexto de abrir mão do controle, entendeu? E é justamente essa qualitatividade da serenidade e da aceitação, por dizer assim, por se render, que as melhores ajustes acontecem. Porque no momento que você pode se flagrar nisso, momento que a gente está no controle da nossa espiritualidade, é um ego sutil novamente. Entendeu? Entendi. Nossa, mas é bastante complexo e ao mesmo tempo bastante simples, né, Nick? Esses assuntos sempre são assim, né? Sim, Eu acredito que. Perfeito, pode continuar. e justamente, é claro que num contexto usual e normal, a gente não explora o espaço, o vazio, a morte. Eu ia falar sobre o sono profundo, do qual eu passei esses 2 anos dormindo, sei lá, em média 12 horas, 15, 20 horas às vezes, direto. Então, e foi a Ramana que trouxe para mim essa sabedoria de que em profundo sono deixamos de existir. O ego não existe. Você não é Juliano, eu não sou Nick. Não temos gênero, não temos idade, não temos herança, não temos nada. Em sono profundo não existe você. Em outras palavras, talvez o momento menos egóico que existe. E a gente não dá o devido importância para essa posição, entre aspas, tão não produtivo. Lembrando Mas sabe que eu gosto muito de dormir, Nick? Eu gosto muito, sempre gostei e sempre dormi mais do que as pessoas, cara. Eu sou um cara que durmo bastante, assim. É até engraçado falar isso, mas eu reconheço perfeitamente esse esvaziar-se, sabe, esse espaço, assim. Eu gosto muito de dormir, cara. Para mim, eu durmo, acho que 1 ou 2 horas além das 8, se eu posso, diariamente, umas 9 ou 10 horas por noite. E eu acho que 1 ou 2 horas além das 2 é por prazer mesmo, não é por necessidade, tu entende? Parece que é uma coisa do meu ser, assim. Pode crer, muito legal ouvir isso. E não acho nenhuma surpresa de que as novas crianças, né, as novas almas estão mais astutas e mais conectadas, né? A gente não, acho que minha geração, de certa forma, a gente teve que viver uma realidade denso, né? Que cabia no planeta, era a realidade. Tanto é que tem muitas coisas que Osho dizia naquela época que já avançaram, já não são mais a mesma. E a gente está numa fluidez, como que eu vou dizer, mutável, né? Transiente. Nós estamos sempre em movimento. Não há nada que fixa. E com isso,
nada que é dito aqui também é regrada, entendeu? Essa que é a maravilha de falar espontaneamente, sem script, porque a gente realmente quase que canaliza aquilo que vem como importância do momento, né, que tem que ser vibracionalmente expressa e compartilhada, né, e cabe cada um pegar o que interessa e o que não interessa, e pronto, entendeu? Mas é que o grande compartilhar é necessário, né, relembrando a história do não distanciamento, né, de a gente realmente resgatar essa unicidade e essa conectividade a cada vez mais, que voltando em Puna era absolutamente divino, como a gente... Olha, eu vivi 3 meses numa época lá com Osho vivo, eu vivi, sem dúvida nenhuma, eu vivi 3 anos de experiências em 3 meses. Por quê? Porque era tão acelerado e tão desinibido tudo, os aspectos sexuais, tudo, tão aberto, tão sustentada, né, que você acelerava o processo que entardecia no mundo denso, Matrix, cheio de proibições e censuras, né, e a gente vive censura. Hoje até citou que 94% das emanações, tanto as ingestões, né, o que a gente ingere, o que a gente assimila, são censurados por nosso próprio sistema. A gente é tão programado que acontece essa filtração. Então a gente tem que estar muito amoroso e paciente com a gente mesmo, em primeiro lugar, né? Porque tudo parte disso, né? Como que você pode amar se você não se ama? Como que você pode conhecer o outro se você nem se conhece, né? Então você vê que é óbvio, né? Que a prioridade é no ser, é no si. Ser egoísta, por exemplo, é outro pejorativo que foi muito exclamado pela sociedade, né? E é a pior hipocrisia que existe, cara, sabe? Seja altruísmo, ser altruísta é a pior hipocrisia, porque tem um monte de gente fazendo bem, sendo positivo, mostrando a carteirinha, né? Cara crachá, né? Tipo, olha, como eu sou bonzinho, como eu sou Madre Teresa, como eu sou Gandhi, como eu sou da paz, da não violência, né? E na realidade esconde um puta de um ego trip, sabe, pseudo espiritual, né? Então isso é um lado fascinante do Osho também, no seu bom humor incrível, sabe, como ele esculachava tudo que era hipócrita. Eu sempre vou honrar isso, porque realmente é preciso a gente sair do politicamente correto, entendeu? E espiritualmente correto também, do qual ele era mestre, e ser quem somos, sabe? Honrar essa verdade, que cada um é único. Gosto muito do metáforo do jardim. Você olha na natureza, né, do qual eu vivi intensamente a parte junto né, nela, tanto o mar como a terra, né? Inclusive, lembrando que eu acampei 10 anos, nos últimos 10 anos eu tive acampado, mas enfim. Metáfora da natureza, você olha para a multiplicidade dos seres e né, como cada momento surge uma nova espécie, essa interação, assim, é incrível. Tem uma sutil, né, uma competitividade, assim, mas não é contra, entende? É uma colaboração, é uma cooperação, né? É o lei da vida, né? E ninguém está copiando ninguém, cara. Cada um está sendo quem ele é, né? E o reger de cada espécie está numa dinâmica extremamente, eu ia dizer divino, mas não é extremamente natural, equilibrado, né? E a gente separou dessa conectividade, né? E é por isso que a gente está nesses
equivocados momentos, né, onde distanciamos da nossa natureza, que é um grande exemplo, né, e da simplicidade, como você citou, né? Parece complexo, mas o que eu estou dizendo, me referindo em tudo isso, é extremamente simples. É tão simples que a mente, que é muito complicado, não consegue decifrar, porque fomos complexamente ensinados a fazer equações e né, testes de inteligência e tantas exigências, né, que a criança meio que ficou de lado, entendeu? Né? E essa criança nunca morre, na realidade. Perfeito, Nick, perfeito. Então era isso, pessoal. A gente vai chegando ao fim de mais um podcast, aqui um papo muito, muito legal, muito rico aqui com o Nick. Né? Muito obrigado para quem já ouviu até aqui, né? Que reflita bastante, porque eu acho que foi uma coisa bem, bem sábia, um papo bem profundo. E vou deixar o Nick falar aí as últimas palavras dele, né? Antes de eu encerrar o programa, para que ele, se ele quiser deixar um recado, falar alguma coisa, Nick, fica à vontade, o programa é seu. Se quiser deixar um último recado aí, fica à vontade, tá bom? Fica livre. Bom, obrigado pela plataforma, pelo convite. Eu sinto que estamos num momento muito propício para essas compartilhares, né, de um lugar mais profundo, mais honesto, mais transparente e mais vulnerável. Acho que a palavra que vem para mim nesse momento é transparência e vulnerabilidade. Então, né, muita coisa para ser dito em pouco tempo, mas é um grande prazer e uma honra compartilhar isso com vocês. Então, fico para dizer que até a próxima em breve, se Deus quiser. Muito obrigado, Nick. Gente, vocês que ouviram aí, muito obrigado. A gente vai chegando ao final desse podcast maravilhoso que estamos aqui. E até o próximo programa. Valeu!